Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. Hoje, para falar sobre as contribuições musicais da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Este vídeo foi baseado no texto já publicado no blog do Gesiel há alguns anos. Então, se você deseja acesso a este material, visite o blog e veja matérias simples ou acadêmicas sobre o impressionante mundo da música. Várias foram as mudanças mundiais iniciadas com a Reforma Protestante. Além da música, também tivemos várias contribuições sociais. Por este motivo, este assunto será tratado no próximo vídeo do canal. Mas, enquanto não chega esta publicação, não fique sem sua dose diária de música. Assine o canal, a harmonia necessária, tudo o que o músico não pode deixar de saber. A Reforma teve início como um protesto, uma disputa teológica que foi posta em movimento por Martinho Lutero em 1517 e cresceu rapidamente como uma rebelião contra a autoridade da Igreja Católica e da liderança espiritual de Roma, o centro do cristianismo ocidental. Lutero era um excelente teólogo e pregador, além de ser cantor, compositor e grande admirador do trabalho de Josquin. Ele cria, de maneira excepcional, nos poderes educacionais e éticos da música. As mudanças litúrgicas, que se seguiram naturalmente, trouxeram mudanças musicais, que diferem de país para país de acordo com o grau de reforma defendida pelos seus vários líderes protestantes. Lutero, na Alemanha, Calvino e seus seguidores na França, Países Baixos e Suíça, e Henrique VIII na Inglaterra. No início, a música da Reforma na Alemanha, escrita por compositores luteranos, manteve-se muito próximo das fontes católicas tradicionais e estilos de cantochão e polifonia. Algumas músicas mantiveram os textos originais latinos. Outras obras foram traduzidas para as línguas vernáculas, ou seja, o idioma natural de cada país. E outros ainda tiveram novos textos sobre melodias antigas. A mais importante inovação musical da Igreja Luterana é o hino estrófico, também conhecido como coral, destinado para o canto congregacional em uníssono, pois Lutero desejava que a congregação participasse do serviço durante o culto e não simplesmente como espectadores. Tal como o cantochão foi a base para a expansão musical e elaboração para compositores católicos, assim também o repertório de corais tornou-se o ponto de partida para uma grande quantidade de músicas na Igreja Luterana, do século XVI até o tempo de Johann Sebastian Bach, principal expoente do período barroco e grande compositor de peças corais. Para saber um pouco mais sobre o maior nome da história da música, veja aqui mesmo no canal o vídeo Bach e os Concertos de Brandemburgo. Através da música coral, a congregação aprendia os dogmas de sua fé, pois tinham textos e melodias métricas simples, com versos rimados, o que facilitava a memorização. Tudo muito bem pensado para a divulgação da fé protestante. Lutero encorajava a composição de novas músicas e textos,
Ele mesmo chegou a escrever vários, sendo A Fortaleza Resistente ao Nosso Deus sua obra musical mais conhecida e o hino da Reforma. A música nas igrejas reformadas, espalhadas pelo continente europeu, não seguiram as mesmas linhas. Calvino e outros líderes protestantes tinham oposição a alguns elementos da liturgia católica muito mais fortes do que as de Lutero. Eles desconfiavam do fascínio que as artes exerciam nos fiéis nos locais de culto e proibiram o canto de textos que não eram encontrados na Bíblia. Como resultado, as únicas contribuições notáveis para a música das igrejas calvinistas eram suas traduções métricas do livro dos Salmos e a coleção dos 150 textos dos Salmos com melodias compostas recentemente ou, em muitos casos, para músicas de origem popular ou de cantochão, com métricas rimadas e estróficas, sendo conhecida como saltério. Observação importante é o fato de, na igreja, só ser permitido o canto monofônico, mas para o uso devocional, em casa, era permitido a polifonia. Louis Bourgeois chegou a compor algumas melodias, mas sua principal contribuição foi a compilação destes salmos. Outros compositores foram os franceses Claude Goudimel, Claude Lejeune e, nos Países Baixos, Ian Peterson Swilling. Traduções do saltério apareceram em muitos países e outras igrejas reformadas, incluindo a Igreja Luterana, adaptaram melodias do saltério para os seus próprios serviços. Na Inglaterra, a separação da Igreja Anglicana de Roma, em 1534, sob o reinado de Henrique VIII, ocorreu mais por divergências políticas do que por motivos religiosos. Assim, a música na Igreja Inglesa foi menos afetada e manteve-se mais perto das tradições musicais católicas, exceto o fato de o idioma inglês substituir o latim na liturgia. Motetos e missas latinas tradicionais continuaram a ser escritos e a polifonia inglesa tinha uma textura completa, sentindo-se bem forte a harmonia musical dividida em grupos vocais bem contrastantes. Longos melismas eram escritos para todas as vozes, resultando em passagens de extraordinária beleza e expressividade. Thomas Tallis, compositor inglês, liderou este estilo, compondo música para o serviço da Igreja Anglicana. Seu estilo de composição casava a melodia com a inflexão natural do discurso do texto. A Igreja Católica precisava tomar algumas atitudes sobre a reforma protestante, mas a mesma ganhava volume e deixava a Igreja Romana em situação de perda de território entre os fiéis. Reuniu-se então em Trento, Itália, para tratar de seu próprio programa de reforma interna,
conhecida como a Reforma Católica e depois Contra-Reforma, um movimento mais amplo que tentou ganhar de volta aqueles que haviam deixado a Igreja Católica, apelando aos seus sentidos através da beleza da sua liturgia, arte sacra e música cerimonial. Este movimento não só resultou em muitas reformas litúrgicas, mas também reafirmou o poder da música para alcançar os corações e mentes dos fiéis através de um estilo apropriado de polifonia sacra. Entre as reclamações feitas a respeito da música estavam as seguintes: a polifonia era complicada e dificultava o entendimento das palavras, a pronúncia era ruim, os músicos eram irreverentes e havia também aqueles que eram contra o uso de instrumentos musicais durante a missa. Entre todos os compositores católicos de música sacra, escolhidos para esta estratégica tentativa de mudança, o romano Giovanni Pierluigi da Palestrina foi o mais importante. Ele não só capturou a essência do pedido musical para a Contra-Reforma, como também seu estilo de composição musical tornou-se um modelo que tem servido professores e alunos de contraponto até os dias atuais. Acredita-se a ele o fato de a polifonia ter sobrevivido a este período, pois soube trabalhar as palavras, melodias, harmonia e contraponto, sem prejudicar um em benefício do outro. Sua missa Papa Micheli mostrou que as palavras sagradas poderiam ser muito bem compreendidas em música polifônica. O estilo de Palestrina é o primeiro na música ocidental que é conscientemente preservado e imitado, e poucos compositores antes de Bach são tão conhecidos nos dias de hoje como ele. Outros compositores contemporâneos de Palestrina são Adrien Willaert, que moldou cuidadosamente sua música para a pronúncia das palavras, Tomás Luiz de Victoria, Orlando de Lasso e William Byrd. Sobre a música renascentista, período da Reforma, veja a análise de Moro Lasso. E sobre o período que se seguiu, veja Gêneros musicais do período barroco, ambas matérias do blog do Gesiel.